Nós somos chamados para estar mais perto de Deus, a cada dia mais perto de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima do teu verdadeiro eu, mais você compreende quem você nasceu para ser e mais você vai viver os planos e propósitos dele para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito preciosa dentro de uma temática que nós estamos vivendo, que é expandir na unidade do Espírito. E na verdade nós entendemos que para expandir em qualquer área das nossas vidas, é só pelo Espírito do Senhor. Entenda, muitas vezes nós queremos engarrafar o Espírito Santo. E o que seria engarrafar o Espírito Santo? É limitar a ação dele nas nossas vidas, entendendo que o Espírito Santo só vai agir no momento que você está naquele modo crente. Quando é o teu modo crente? É quando você vem no culto, na igreja, é quando você vai para a célula, é quando você vai para um discipulado. E aí você entende que o Espírito Santo age nesses momentos, que liguei o modo crente, vim no culto no domingo, agora eu vou sentir a presença de Deus. E na verdade não é isso que o Espírito Santo tem como proposta, essa não é a proposta de Deus. A proposta de Deus está escrita na palavra e é o seguinte: eis que estarei convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Então a presença de Deus para a sua vida é para ser contínua e para sempre. É para você percebê-lo continuamente, todos os dias da sua vida, em todos os instantes e para sempre. Agora, entenda, perceber continuamente a presença de Deus nem sempre será um arrepio. Perceber a presença de Deus continuamente nem sempre será um momento glorioso de um sopro ou de um arrepio do Espírito. Perceber a presença de Deus é ter aquela convicção no teu espírito de que você é filho, de que Ele não abre mão de você, de que Ele está cuidando da sua vida em todo instante. Então, nem sempre você sentirá a presença no seu físico do Espírito Santo, mas o teu espírito está conectado ao dele. E o teu espírito conectado ao dele te faz continuar perseverando a cada dia na sua fé. Aleluia. E o tema da mensagem de hoje é o Espírito Santo e Jesus. Glória a Deus. Eu quero, antes de prosseguir, perguntar: temos cadeiras vagas aí próximo de você? Tem cadeiras vagas? Equipe, por gentileza, observe quem está com a mão levantada e nos ajude a conduzir as pessoas para esses locais. Aqui na frente tem alguns locais, eu creio que a gente pode também estar cedendo. Na segunda fileira tem 2 lugares, aqui na frente tem vários lugares, aqui no meio da plateia. Eu gostaria que todos pudessem se acomodar e ficar bem confortáveis para receber a palavra de Deus. O tema da mensagem é o Espírito Santo e Jesus. E o texto base, vamos abrir nossas Bíblias? Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3. Glória a Deus. Aleluia. Um texto bem conhecido no meio cristão, mas que fala poderosamente conosco. Isaías 61, do 1 ao 3. E diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se achem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Aleluia. Esse texto bem conhecido. E eu te faço uma pergunta após ler esse texto. Toda vez que você ouve esse trecho da palavra, de quem você lembra? Tem alguém que te vem à memória quando você escuta esse trecho, sim ou não? Quantos lembram de alguém quando escuta essa palavra? De quem você lembra? E nós lembramos de Jesus, porque Ele, enquanto esteve aqui, fez uma pregação usando essa referência, Ele trouxe uma revelação do céu. E é justamente esse contexto que nós vamos trazer nessa mensagem, aquilo que Jesus falou, e a maneira como Ele viveu. Então, Jesus, Ele foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo que viveu na terra. Ele foi o homem mais avivado de todos os tempos. Na verdade, cristianismo
resume a Jesus Cristo. A nossa fé é uma pessoa, a nossa fé é o próprio Senhor Jesus. E hoje nós vamos entender como era esse relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, e entender que nós devemos andar como Ele andou, e entender que assim como Ele viveu pelo Espírito, nós também podemos viver guiados pelo Espírito. Algo que eu quero te fazer compreender no início dessa mensagem é: primeiro, Jesus é Deus, sim ou não? Jesus é Deus. E muitas vezes essa verdade que Jesus é Deus nos impede de viver aquilo que Jesus viveu como homem. E na verdade o que a palavra diz sobre isso é que Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele tomou forma de servo. Então é como se Jesus tivesse uma consciência plena: eu sei que eu sou Deus, eu sei que eu sou o Filho de Deus, eu sei que existe uma natureza divina em mim, mas entretanto eu escolho andar na terra como um homem, e andando na terra como um homem, eu escolho andar guiado pelo Espírito Santo. E isso é muito precioso, porque na verdade Jesus veio ser um exemplo de como andar da forma que agrada a Deus, de como viver guiado pelo Espírito Santo. Então nós podemos aprender com Ele. Então Jesus veio a esse mundo, e ao vir Ele viveu completamente na dependência do Espírito Santo. Jesus, Ele nos deixou o exemplo de como andar, agradar a Deus, andando na dependência e na direção do Espírito Santo. Ele é o caminho para vencer o pecado. Na verdade, uma vida cheia do Espírito Santo é o caminho para que nós possamos vencer o pecado. Quando eu falo a respeito de um homem que também é Deus e que decidiu viver guiado pelo Espírito, na dependência do Espírito, eu quero aqui eliminar um impedimento na tua vida. E é muitas vezes uma falsa verdade aí, um sofisma, ou uma crença limitante que diz que você não pode ser cheio do Espírito Santo. Eu te faço uma pergunta nesse momento: o que te impede de ser cheio do Espírito Santo? O que te impede de viver num nível mais profundo de intimidade com Ele? O que te impede, ou o que tem te impedido de ser uma boca profética na tua geração? O que tem te impedido de liberar mais da presença de Deus nos locais onde você vai? Porque o local da presença de Deus, glória a Deus, é nesse lugar. Aqui é o local da presença de Deus, amado, sim ou não? Mas eu quero te falar que o local da presença de Deus é onde você estiver. Aleluia. Onde você estiver é o local da presença de Deus, porque você está lá e você carrega a presença de Deus dentro de você. Aleluia. E olha só como funcionam as interações de Jesus e do Espírito Santo. Primeiro ponto, primeira verdade sobre isso: Jesus foi gerado e nascido pelo Espírito Santo. Lucas 1,35 diz: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E isso foi a direção que um anjo trouxe para Maria, falando a respeito do nascimento do Filho de Deus. O corpo físico de Jesus estava no ventre de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Olha só o que diz Mateus 1,20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Nesse momento, apareceu um anjo para José. E ele disse o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, de maneira poderosa e milagrosa, o Filho de Deus foi gerado em Maria. Jesus Cristo é o Santo Filho de Deus, porém o nascimento do físico de Jesus foi pelo Espírito Santo. Mateus 1,18 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele também criou você. Sabe, muitas vezes nós parece que levamos uma vida sem propósito, e sequer imaginamos que de fato fomos planejados por Deus. Entenda, Deus Ele é Deus em todas as circunstâncias. Eu não sei como você foi gerado. Talvez N situações tenham acontecido na sua vida de forma que o contexto de família que você cresceu não era o ideal. Talvez você não tenha crescido na presença do seu pai, ou talvez na ausência da sua mãe, talvez criado por avós, por tios.
Mas, independente do que o homem tenha feito, saiba que antes de nascer nessa terra, você nasceu no coração de Deus. E o fato de você ter nascido no coração de Deus é justamente o motivo pelo qual você está vivo até hoje. É o motivo pelo qual Ele não desiste de você. É o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz. É o motivo pelo qual Ele quer te encher com a presença dEle nessa tarde e sempre. Você crê nisso? Aleluia, e isso é verdade. O Espírito Santo nos gerou no ventre da nossa mãe. O livro de Jó, capítulo 33, verso 4, diz que o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Existem versículos na Bíblia que renovam a nossa fé. Vamos treinar esse versículo? Diga comigo assim: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E assim você vai, glória a Deus. Quanto se alegra com essa verdade? E aí você vai se enchendo de fé, você vai se renovando e se fortalecendo. Salmo 139, verso 13 e 14 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. E quando você declara esse versículo, experimente parar na frente do espelho e declarar isso olhando para você, memoriza, ou pelo menos vai olhando, lendo, e vai olhando os teus olhos e vai se vendo no espelho, porque essa palavra está falando de você. E à medida que você entende que essa palavra fala a teu respeito, que ela fala a respeito do amor que Deus tem por cada um de nós, um amor sacrificial, então você vai se fortalecendo. Sabe, Deus quer gerar uma igreja forte, Deus quer gerar uma igreja firmada na rocha, Deus quer gerar uma igreja com uma identidade plena de quem é em Cristo Jesus. Ei, Deus está construindo uma obra poderosa na sua vida. Isso é verdade. E essa obra poderosa está sendo construída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo promoveu o nosso novo nascimento, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. João 3, versos 5 a 8 diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabem de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido pelo Espírito. O que é ser nascido da água e do Espírito? A água fala da palavra de Deus. Então nascer da água é realmente aquele momento que você tem um contato com a palavra de Deus, e ela começa a transformar a tua vida. Mas entenda, a palavra, o racional, o cognitivo, ela tem um limite, e o limite é o que você pode compreender. Mas existe uma ação paralela do Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que te traz revelação da palavra. Qual é a diferença nisso? Talvez você já tenha escutado vários versículos da Bíblia desde criança. Talvez alguns você já carregue com você há muito tempo. Talvez o teu hábito seja até ter a Bíblia aberta na tua casa. Mas parece que enquanto você não tem um contato com a presença de Deus, com o Espírito Santo, parece que aquilo não ganha força, não ganha sentido. E parece que enquanto não ganha sentido, você não consegue andar e caminhar por aquelas direções. Mas eu creio que quando o Espírito Santo toca as nossas vidas, então aquela verdade da palavra, ela passa a habitar dentro de cada um de nós. E aí tudo começa a fazer sentido. Porque antes do contato com Deus, antes de um contato sobrenatural com Deus, parece que tudo é nada a ver. E parece que o estilo de vida do cristão não tem nada a ver. Parece que simplesmente viver uma vida secular como outros vivem é totalmente natural e normal. E parece que é tudo natural e normal, ver como o mundo está se comportando hoje, como as pessoas estão agindo, como elas estão se envolvendo. E tudo parece que não faz muito sentido, é tudo normal. Mas de repente, quando você tem um encontro com a palavra de Deus e com o Espírito Santo, aí você percebe que o mundo não é tão normal quanto parece. E na verdade o mundo nos acha loucos, porque na verdade diz que nós somos loucura para esse mundo natural. Mas aí você começa a andar pela verdade. Segunda verdade sobre Jesus e o Espírito Santo. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo no batismo.
Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo, e isso aconteceu de maneira visível. Sabe, queridos, uma coisa me veio à compreensão hoje, enquanto estudava esse texto, e parece que muitas vezes, a nossa vida, ela é semelhante a esse momento de um nascimento. Ali atrás nós falamos de nascer da água do Espírito. E parece que muitas vezes a nossa vida é como se fosse um parto. Imagina uma criança dentro do ventre da sua mãe. E essa criança dentro do ventre da sua mãe, ela simplesmente não vê nada, porque lá dentro está tudo escuro. E as únicas impressões que ela tem são as limitações do ventre da sua mãe. E ela anda, ou ela não anda, ela fica ali tateando, chutando, mexendo de um lado para outro. E muitas vezes a nossa vida sem Deus, ela parece um pouco assim. E talvez você tenha se guiado na sua vida tateando, chutando, cabeceando, tentando encontrar um sentido para a sua vida, e muitas vezes não encontra. E o processo do parto leva ao desconforto, às dores do parto. E esse desconforto é justamente aquele momento em que a situação está ficando tão apertada e que aquele ambiente já não é mais para você. Entenda, talvez chegou o dia de você entender que o mundo não é mais para você, e que chegou o dia do teu nascimento, que não é mais, que é o dia do parto, as dores do parto estão sendo sentidas, e você está sentindo justamente essa pressão que esse universo do ambiente do ventre está te gerando, ou seja, a pressão do mundo, a pressão das obras está gerando sobre você. E eu quero te falar, é chegado o dia do teu nascimento. Tanto que nós chamamos nascimento de dar à luz. E dar à luz tem a ver com haja luz lá de Gênesis, no início, quando tudo foi criado. E o que é dar à luz em meio a esse parto que talvez você esteja vivendo? É justamente momentos como esse, onde a palavra de Deus está sendo pregada, onde o Espírito Santo está movendo nesse lugar. E é a tua oportunidade de finalmente sair desse cenário de dores, sair desse cenário de desconforto e se permitir nascer de novo no Espírito Santo. E quando vem a luz, vem o choro do respirar, o choro do alívio, o choro do novo ambiente. E é justamente assim que acontece quando nós nascemos no Espírito. E de repente aquele cenário que era simplesmente um ventre escuro começa a se apresentar para você agora com cores, com luzes muito fortes, com a experiência de sentir o vento, de sentir o ambiente externo, sentir o frio e o calor, e a criança está viva. E é nesse momento que ela percebe que existia alguém que cuidava, porque a criança percebe que existe uma proteção. A criança consegue ouvir no ventre a voz do pai e da mãe, ela consegue ter as impressões. E na verdade, sem o contato vivo com Deus, a única coisa que você tem são impressões. Mas de repente, quando você nasce de novo no Espírito, então você começa a conhecer a Deus face a face. E quando você começa a conhecer a Deus face a face, você sabe que lá no fundo, sempre tinha alguém te chamando, dizendo: você é bem-vindo, você é bem-vindo. Vem para os meus braços, eu vou te abraçar, eu vou cuidar de você, eu vou te alimentar, eu vou limpar você, e eu vou te fazer forte, eu vou falar, eu vou olhar nos teus olhos, eu vou te dar uma identidade, você é filho. E todas essas verdades que ele tinha impressões no ventre, na verdade, tocam e abrangem a vida dessa criança a partir do momento que ela nasce. Isso é novo nascimento. É isso que Deus tem para você. Então, se você está sentindo as dores do parto, é chegado o momento de nascer, e o Espírito Santo está te esperando para te receber. Glória a Deus. E Jesus andou assim, foi revestido pelo Espírito Santo, e todos perceberam. Sabe, ali naquela experiência, Jesus teve algo que foi visto por todos, uma pomba de forma corpórea. E isso tem muito a ver com as nossas vidas também, porque quando você nasce no Espírito, quando o Espírito Santo vem sobre você, eu quero te falar,
isso também se tornará visível para todos. Aconteceram momentos interessantes, e esse é chave, porque naquele instante, o Espírito Santo se revelou a todos na forma corpórea, como uma pomba. Mas foi apenas um instante, foi apenas um segundo, alguns minutos talvez, porque depois que veio aquele sinal sobre Jesus, a maneira como o Espírito Santo foi se revelar e se manifestar foi diferente. Ele continuou se manifestando de forma corpórea, só que na verdade, o corpo era o de Jesus, e o Espírito Santo operava em Jesus, e os milagres aconteciam, e isso tem a ver conosco, porque assim como o Espírito Santo agia em Jesus, ele vai agir na vida de cada um de nós. Você crê nisso? E nesse mesmo sentido, assim como Jesus andou cheio do Espírito Santo, quero te falar, é para você também. Diga, andar no Espírito Santo é para mim? Aleluia. A forma corpórea do início era uma pomba, mas depois por mais de 3 anos, porque foi batizado aos 30, por outros 3 anos, foi manifestado no corpo de Jesus. E depois foi liberado da igreja. E depois que Jesus subiu aos céus, a forma corpórea que o Espírito Santo usa, diga assim, é a minha. Porque essa é a verdade. Talvez você não queira viver essa verdade, mas essa é a verdade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo veio de forma visível, pousou e permaneceu em Jesus. João 1, 32, 34 diz, então João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele que vem, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, esse foi o sinal para Jesus. A nossa maior necessidade é sermos revestidos desse poder do alto. Queridos, tudo que nós aprendemos é muito importante. Todas as habilidades que temos são essenciais, maravilhosas. É muito bom ter habilidades, é muito bom você conseguir ser bem sucedido. É muito bom viver tudo que nós temos aqui. Hoje é tarde, hoje cedo. Eu pensando sobre isso, como é bom. Alguns não agradecem isso, mas queridos, aqui a nossa cidade é uma bênção, por certos aspectos. E hoje ali, 11h30 da manhã, a gente estava com aquele sol maravilhoso, aleluias. E esse sol, eu costumo falar que aqui em Porto Velho só falta praia, né? Aleluias. Porque o sol está aqui para sempre, glória a Deus. E o que eu quero trazer nisso? É justamente a maneira como nós enxergamos a vida. Porque muitas vezes eu posso achar o sol do meio-dia maravilhoso, mas dependendo do dia que eu estou vivendo, talvez o sol do meio-dia signifique a pior coisa que eu posso viver na vida. O que faz a diferença, querido, não é o que está fora, é o que está dentro. É a maneira como você encara a sua realidade. E hoje, naquele sol de 11h30, meio-dia, eu estava me alegrando, eu baixei as janelas do carro, e tinha até o vento da praia, aleluias. Tremendo. Isso tudo é maravilhoso, perceber que Deus nos dá vida, a possibilidade de perceber as coisas e se alegrar com elas. E muitas vezes o que nós fazemos é gastar tempo nos entristecendo com aquilo que não deu certo. E parece que passamos a vida inteira fugindo da dor. Existem dores, com certeza, mas Deus não te chamou para ficar fugindo da dor. Deus te chamou para correr para o sucesso, para a conquista, para a realização. Paulo sofria muito nas suas lutas, mas ele dizia, olha, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E quem ensinou Paulo a ter essa perspectiva? O Espírito Santo. Quem ensinou Jesus a ter essa perspectiva? Eu vou para o ganho. O Espírito Santo. Jesus ia morrer na cruz e ele o tempo todo andava por toda parte fazendo o bem. Ele andava fazendo o bem, e ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele seria traído, cuspido, torturado, mas ele andava por toda parte fazendo o bem. Então nós temos também essa possibilidade, mesmo com as injustiças que acontecem nesse plano, de andar por toda parte fazendo o bem. E ter certeza que fazendo o bem você está construindo um futuro de sucesso. A maior necessidade nossa, sermos revestidos pelo Espírito Santo. Lucas 24:40 diz, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai,
Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Essa é a terceira verdade. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Lucas 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes, querido, quando nós nascemos de novo em Cristo, quando entregamos a vida a Jesus, quando você vai para o encontro com Deus e se prepare para o encontro com Deus, que vai ser tremendo, vai ser algo sobrenatural na sua vida, tudo fica maravilhoso, mas você percebe também que a vida cristã é uma vida de aprendizado, a vida cristã é uma vida em que o nosso caráter é forjado. E alguns talvez já de uma longa data já tiveram aquela primeira experiência com Deus, aquele ser cheio do Espírito, aquele fluir nas línguas, fluir no poder, fluir na profecia, mas de repente você percebe que o mundo está te apertando novamente, que as situações estão te apertando, que parece que você está vivendo um deserto. E quando você começa a viver um deserto, já nascido de novo no Espírito, talvez comece a se questionar: o que eu fiz de errado? Por que as coisas estão tão difíceis? Por que tanta luta? Será que eu fiz algo contra Deus? Será que eu pequei contra Deus? Ou será que Deus me abandonou? Ou será que Deus me deixou sozinho? Mas a palavra de Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você já pensou na possibilidade de que talvez, nesse momento da sua vida, você esteja sendo conduzido pelo Espírito ao deserto? Porque talvez esse momento seja simplesmente aquele instante em que Deus quer te fazer mais forte, em que Deus quer forjar e fortalecer o teu caráter, em que Deus quer firmar os teus passos de fé, de forma que você venha, depois de todas essas coisas, se alegrar com a vitória que Ele vai te fazer viver. Se Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto, o que te faz pensar que nós também não seremos guiados pelo Espírito ao deserto? Ah, mas eu não quero. Não tem problema, porque Deus move o coração do homem. E é melhor, querido, é melhor ir com o Espírito Santo ao deserto do que ir sem o Espírito Santo para o vale, porque no deserto o Espírito Santo está te conduzindo. Aleluia. E quando Jesus foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites em jejum e em oração. Aleluia. O Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Assim como Jesus, como Ele guiava Jesus nas suas orações, Ele também nos guia. Romanos 8, 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda a orar com palavras que nós compreendemos, mas também a orar no Espírito, a orar em línguas. Sabe, tem momentos que a gente percebe que não precisamos nem entender o que estamos orando, só precisamos estar conectados com Ele, falando em línguas estranhas, e de repente Deus está construindo a nossa realidade ao nosso redor, mudando circunstâncias, mudando situações. Isso já aconteceu comigo várias vezes, e se aconteceu comigo, vai acontecer com você também, porque o Espírito Santo intercede nas suas fraquezas. Tem coisas que você está sentindo aí dentro que você nem sabe expressar em palavras, mas você simplesmente se põe na presença de Deus, às vezes quebrantado, chorando, orando em línguas, e o Espírito compreende aquilo que você está passando, Ele compreende o anseio do teu coração, e Ele começa a responder esse anseio do teu coração, e tudo isso começa a fluir dentro de você. Aleluias. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo diariamente. Efésios 5,18 diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma porção muito mais preciosa, que vai te trazer muito mais alegria, do que os manjares desse mundo. Enquanto o vinho do mundo enche a tua cabeça, e depois te deixa pesado, na verdade, o vinho de Deus, o Espírito Santo, Ele te enche de vida e te deixa mais leve. E isso faz toda a diferença. Enquanto o vinho do mundo depois te gera dor e tristeza,
O vinho de Deus, ele renova a tua alegria continuamente. O vinho de Deus é aquele que você pode beber o quanto quiser. E mesmo que você caia, não será prejudicado, porque você vai cair cheio do Espírito Santo. O vinho de Deus, enquanto o vinho do mundo destrói a tua integridade, o vinho de Deus, ele constrói uma identidade, ele te fortalece, ele te enche de alegria. Então seja cheio do Espírito Santo. Nós podemos ser cheios do Espírito Santo e transbordar os rios de Deus. João 7, 38, 39 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então quem crê em Jesus terá um rio fluindo de dentro de você. E aí que nós começamos a entender que a verdadeira vida não é o que está fora. A verdadeira vida, ela vem de dentro para fora. A verdadeira vida é uma pessoa. A verdadeira vida é um espírito. A verdadeira vida é o próprio Deus. E essa vida, ela está ansiando por morar dentro de você e se manifestar ao seu redor, em meio às pessoas que você conhece. Aleluias. Jesus era guiado pelo Espírito Santo em tudo quanto fazia. O Espírito conduzia Jesus em oração, adoração, palavra, ações e atitudes. A única maneira de agradarmos o Senhor é andarmos no Espírito, sendo guiados por Ele. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Queridos, eu quero trazer algo que também é uma verdade, porque às vezes pensamos que ser guiado pelo Espírito é esperarmos um comando. E aí vem na minha mente a figura daquelas escavadeiras, daquelas máquinas de obra, com aquelas várias alavancas. E parece que muitas vezes o cristão se vê com uma daquelas máquinas, onde está esperando que Deus venha mover as alavancas, para que de repente move uma alavanca e você olha para o alto, ou move uma alavanca e você abre a Bíblia, ou move uma alavanca e você olha para o que está acontecendo ao seu lado, e você está esperando ser guiado pelo Espírito, e na verdade está dizendo assim: Deus, move as alavancas da minha vida. Mas eu quero te falar uma verdade: Deus te deu algo muito precioso lá na criação do mundo, e se chama livre-arbítrio. Então, pela lei do livre-arbítrio, eu quero te falar, dificilmente Deus vai puxar as suas alavancas. Mas uma coisa é certa: Deus vai te impulsionar, Ele vai colocar o combustível aí dentro. Mas cabe a você decidir se vai se mover nele ou não. Então, o ser guiado pelo Espírito, como isso funciona? Ser guiado pelo Espírito começa a acontecer nas nossas vidas. Primeiro, quando nós aprendemos a palavra de Deus, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, e quando nós pedimos para Ele mudar a nossa maneira, a maneira como nós estamos vivendo e pensando. Quando Ele começa a mudar as tuas crenças, quando Ele começa a desconstruir os sofismas que estão aí dentro, os enganos, e quando você começa a ter uma conduta pautada pelo Espírito Santo, então aí sim você se deixa ser guiado pelo Espírito. E aí também tem o que acontece em Romanos 8, quando fala do testemunho interior, do Espírito de Deus que comunica com o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos. E nessa vivência espiritual você é ativado numa sensibilidade, num discernimento. E aí sim você é guiado pelo Espírito também pela tua sensibilidade. Mas tudo isso é um processo. Sabe, tem muitas pessoas que têm muita vontade de servir. E uma verdade da palavra é que Deus opera em nós o querer e o realizar. Talvez cabe uma pergunta nesse momento: em que área você gostaria de servir aqui nesse ministério? O que você gostaria de fazer? Será que você é uma das pessoas que gostaria de estar ali, recebendo as pessoas com alegria? Dando um abraço, dando um seja bem-vindo? Será que você gostaria de estar envolvido na música? Ou na dança? Ou enfim, não sei. Porque talvez haja uma vontade aí dentro, e você nunca se permitiu viver isso. E Deus está gerando essa vontade, colocando combustível em você. Isso é ser guiado pelo Espírito. Então, como o pessoal costuma falar, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar aqui nesse ministério. Deixa Deus te usar na sua casa. Deixa Deus te usar no seu trabalho. Deixa Deus te usar na tua faculdade. Deixa Deus te usar onde você estiver, porque você é templo do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E Jesus recebeu o poder do Espírito Santo. Lucas 4,14 diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galiléia, e sua fama correu por toda a vizinhança. Jesus começou a ensinar, pregar, curar e libertar e realizar outros milagres quando recebeu o poder do Espírito Santo. Isso é muito interessante, o pastor Luciano Subirá ensina isso.
Se prepare para a nossa conferência, que vai ser maravilhosa. No seminário Dons do Espírito, ele explica de maneira muito clara que Jesus se permitiu ser um homem cheio e guiado pelo Espírito Santo, e que ele operou nos mais variados dons do Espírito. Só não temos o relato de ele ter orado em línguas estranhas, mas só Deus sabe como Jesus orava no secreto. O fato é que os dons de revelação, de sabedoria, de milagre, discernimento de Espírito, todos aconteceram em Jesus. Então é um exemplo. Se Jesus moveu pelo Espírito, então eu e você também devemos e podemos mover pelo Espírito Santo. Aleluia. Não existe missão sem unção do Espírito Santo. Antes da missão vem a unção. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Então o que é ser ungido? É receber uma delegação, receber uma capacitação. Então quando alguém recebe uma unção, querido, ele recebe ali a capacitação de Deus para operar naquilo que ele foi estabelecido. E Deus está querendo ungir você. Está querendo ungir você a respeito de algo que Ele já está gerando aí dentro. Entenda. Deus começa a fazer brotar em você um desejo. E quando você expressa esse desejo gerado por Ele, Ele te unge. E quando Ele te unge, você começa a operar pelos dons do Espírito Santo. Olha só o que diz a palavra sobre isso. Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Foi o que nós falamos no início. Então, Jesus disse: o Espírito está sobre mim, Ele me ungiu. Isso significa que Jesus vivia sob essa unção, direção e governo do Espírito. E aí nós aprendemos mais uma verdade. Se Jesus se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo e ser dirigido por Ele, que áreas da sua vida podem ser hoje dirigidas pelo Espírito Santo? Faça uma breve lembrança ou uma breve análise de você mesmo. Quais áreas da sua vida têm sido guiadas pelo Espírito? Eu sei que deve ter alguma aí dentro, aleluia. Alguma área da sua vida deve estar sendo guiada pelo Espírito. E, por outro lado, quais áreas ainda não estão sendo? Será que as suas emoções estão sendo guiadas pelo Espírito? Será que a maneira como você lida na sua casa está sendo guiada pelo Espírito? Se for, amém, glória a Deus. Ou qual é o nível que você está se deixando ser guiado? De 0 a 10, o quanto você está sendo guiado pelo Espírito Santo? 7, 3, 2, 1, 0. É chegado o tempo do início da obra de Deus na sua vida. Jesus expulsava demônios, libertava cativos e curava pessoas pelo poder do Espírito Santo. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus disse em Mateus 12:28: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O ensino, as pregações, os milagres que Jesus fazia para todas as pessoas era pelo poder do Espírito Santo. Jesus é o Messias, o ungido de Deus. A mesma unção que Deus derramou sobre Jesus, ela repousa também sobre a sua igreja, sobre cada um de nós. E Deus está te fortalecendo nessa fé, nessa tarde, para que você possa operar pelos dons do Espírito. A unção do Espírito Santo que Jesus recebeu do Pai, não foi com Ele para o céu, porque Ele transferiu para mim, para você, para os seus discípulos. Aleluias. João 20:21-22 diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo de Jesus ali no secreto. E depois teve a experiência do derramamento de Atos capítulo 2. Primeira carta de João 2:27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele vos ensinou. O que ele está falando sobre isso? Quando você recebe a unção do Espírito Santo, ele te capacita a compreender a palavra de Deus.
Esse Espírito Santo te explica a palavra, te traz entendimento, traz sentido para a tua vida, traz discernimento, te revela o que está dando certo, aquilo que está dando errado, te revela a melhor maneira de você vencer e superar. Sexta verdade sobre Jesus e o Espírito Santo: Jesus foi à cruz pelo Espírito Santo. E aqui é um momento tão precioso dessa mensagem, porque, querido, Jesus viveu coisas maravilhosas sendo guiado pelo Espírito, mas também Jesus teve a experiência mais dolorosa sendo guiado pelo Espírito. Jesus foi para a cruz, e a palavra de Deus fala, e Jesus disse para nós: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Agora, a nossa cruz nunca será tão pesada como foi a de Jesus, porque a cruz de Jesus foi carregar o pecado de toda a humanidade. E a nossa cruz é justamente carregar aquilo do nosso caráter que precisa ser transformado, aquilo que está em nós que ainda não está de acordo com o padrão da palavra. Então o peso é bem menor, mas a questão é: precisa ir para a cruz. Se Jesus foi à cruz pelo Espírito, qual a cruz que você tem carregado? Ou o que precisa ir para a cruz? E, querido, eu quero falar, a cruz que você está encarregado não é o teu marido, ok? Quero deixar bem clara essa parte. A cruz que você tem carregado não é a sua esposa. A cruz que você tem carregado não é o seu filho. A cruz que você tem carregado, querido, é aquilo que está aí dentro, que está te impedindo de viver o melhor de Deus na sua vida. Talvez a cruz que você esteja carregando é um pouquinho de preguiça. Ou talvez a cruz que você esteja carregando é que você ainda não está conseguindo concluir algumas coisas na sua vida, como os estudos, por exemplo. Talvez a cruz que você esteja carregando é de que você não consegue acreditar em si mesmo e achar que você pode experimentar e viver coisas maiores. Talvez a cruz que você esteja carregando é a falta de perdão. E talvez você esteja com dificuldade de perdoar algumas pessoas e você sabe que precisa perdoar para viver o novo de Deus. Talvez a cruz que você esteja carregando pode ser uma enfermidade, não sei, e você está lutando contra essa enfermidade, mas Deus vai te conduzir. A cruz que muitos de nós carregamos, e essa é a verdadeira cruz no sentido subjetivo, é o nosso ego, é o nosso eu, é aquilo que nós sabemos que não está ajudando, mas precisa ser mudado, mas nós estamos resistindo. A cruz que cada um de nós carrega muitas vezes é o achar que eu sempre estou certo, e que todo mundo está errado. Então essa cruz fala do ego, fala do eu, fala daquilo que está em nós que precisa morrer. Mas o Espírito Santo te ajuda nas tuas fraquezas. Se você decidir que vai viver uma nova história na sua vida, Ele vai te ajudar até na cruz. Porque, queridos, em Deus você nunca vai para a cruz sozinho. Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E esse é um momento tão precioso. Jesus foi morto na cruz, e quando Jesus morreu na cruz começou um julgamento. E esse julgamento, quem estava à frente desse julgamento era o Senhor Deus Todo-Poderoso. E de repente, ele olha para Jesus, Jesus morreu, e de repente Deus começa a razoar: esse homem está morto, mas a Bíblia diz que toda alma que pecar certamente morrerá. Agora, esse homem, Jesus, que está morto, ele está ali, mas essa pena não era para ele, porque não havia pecado. Se não havia pecado, não há mais direito legal à morte. Então eu revogo essa sentença dos homens e eu escrevo uma nova sentença de que Jesus é justo, reto e inocente diante dos homens, diante do céu, diante de tudo que existe sobre o céu, na terra e embaixo da terra. Então Jesus seja ressurreto. E de repente Jesus é trazido de volta à vida, porque o direito legal de Jesus era estar vivo. E o ponto-chave: Jesus pagou um preço de morte por pecados. E Jesus não tinha pecados, mas tinha um crédito no céu, porque um preço foi pago pelo pecado. Mas Jesus não tinha pecados. Tem um saldo positivo no céu, de alguém que pagou o preço do pecado.
Quem quer receber esse crédito? Isso é o Evangelho. Quem crê em Jesus recebe o crédito do preço que foi pago. E aí vem um ponto maravilhoso. Se foi pago um preço pelo seu pecado, quem tentará condenação contra os escolhidos de Deus? Não há mais condenação. Não sei quem está com pensamento assim, isso não faz parte da mensagem, mas eu quero te falar que se você recebeu Jesus, não há mais condenação contra a sua vida, e nada te impede de viver pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Não falei isso de manhã, alguém precisava ouvir isso nessa tarde. Glória a Deus. Jesus ensinou seus discípulos pelo Espírito Santo. Atos 1, verso 1 e 2. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado os mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, as direções, os mandamentos foram dados pelo Espírito Santo. A pregação e o ensino de Jesus eram feitos através da unção do Espírito Santo. Nós não seremos bem-sucedidos no exercício do ministério se não imitarmos o Senhor Jesus. Porque eu vos dei o exemplo, disse ele, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13, verso 15. A nossa palavra e a nossa pregação, Paulo falando, tem que ser a demonstração do Espírito e do poder. 1 Coríntios 2, 4, 5 diz: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João Batista profetizou isso: ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, está em Mateus 3, 11. Quando João Batista viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus, ele disse: esse é o que batiza com o Espírito Santo. Querido, se Jesus batizava com o Espírito Santo naquela época, o que você acha que ele está querendo fazer com a tua vida em 2019? Se Jesus já batizava naquele tempo, o que você acha que ele quer fazer quando está chegando os últimos dias? Nós estamos, queridos, às portas da volta de Jesus. E sabe quem permanece firme até o fim? Aquele que deseja muito. E quem te faz desejar muito isso é o Espírito Santo. Ou seja, quanto mais você se envolver com Ele, mais você vai permanecer firme na fé e vai receber o propósito de Deus para a sua vida, uma eternidade em Deus. Jesus confirma a pregação do Evangelho batizando as pessoas com o Espírito Santo. Atos 11 fala, no verso 15: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Estamos caminhando para o final dessa mensagem. E a nona verdade sobre Jesus e o Espírito Santo: Jesus subiu ao céu e enviou o Santo Espírito. João 14,16 diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Interessante que Jesus estava falando ali, Ele disse: olha, vocês conhecem esse Espírito, Ele está convosco, mas Ele estará em vós. Em ambientes como esse você pode perceber a presença de Deus, e isso é maravilhoso. Eu já tive experiências como essa quando eu ainda não tinha nascido de novo, de ir num culto bem precioso de jovens e sair dali transbordando, percebendo a presença de Deus. Mas Deus te ama tanto que Ele não quer se limitar a estar perto de você. Ele quer estar dentro, Ele quer viver dentro de cada um de nós. E aí nós renovamos esse expandir na unidade do Espírito, o Espírito sobre todos, por meio de todos e através de todos. Esse é o propósito de Deus. Sabe, quando nós entendemos essa verdade, tudo muda. Porque quando entendemos essa verdade do Espírito de Deus em nós, aquilo que te fazia parar vai sendo desconstruído. A sensação de estar sem valor, a sensação de estar sem propósito, a sensação de estar sem vida, tudo isso vai perdendo força, porque a verdadeira vida de Deus começa a entrar dentro de você, e aí você começa a transbordar de vida, você começa a transbordar de alegria,
E você começa a transbordar de tal maneira que quem está perto de você começa a ser contagiado. Declare profeticamente, muitas pessoas, declare bem forte, muitas pessoas serão contagiadas pelo Espírito de Deus que habita em mim. Aleluia. Jesus multiplica os seus discípulos pelo Espírito Santo. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, está em Atos. Em Atos 2,41 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que te faz multiplicar na vida é o Espírito Santo. Querido, Deus multiplica pessoas, Deus multiplica recurso financeiro, Deus multiplica o amor pela esposa, pelo marido, Deus multiplica o amor pelos filhos, Deus multiplica o amor pelos discípulos. Deus é um multiplicador. E eu te pergunto nessa tarde, o que você gostaria que fosse multiplicado na sua vida? Que áreas da sua vida você gostaria de experimentar a multiplicação de Deus? Porque quando você chama o Espírito do Senhor, Ele vem. E quando Ele vem, Ele multiplica. Talvez alguns pensando, Deus multiplica lá a minha conta bancária, aleluia. Deus é poderoso para fazer sim. Mas Deus pode começar essa mudança dentro de você, te fazendo um profissional de alta performance, fazendo alguém excelente no que você faz. Deus pode chegar a te abençoar com uma oferta maravilhosa, amém, glória a Deus. Isso é possível. Mas Deus pode te forjar a ter uma vida que você jamais teve até então. E você vai testemunhar daquilo que Ele fez dentro de você. Aleluia. Te convido a ficar de pé nesse momento. Jesus, o Filho de Deus, foi o homem mais cheio, mais obediente, mais dependente, mais submisso ao Espírito Santo que já pisou nessa terra. No relacionamento de Jesus com o Espírito Santo, nós aprendemos e nos inspiramos como ter uma vida movida pelo Espírito. E aqui no final dessa mensagem eu te pergunto: como está a sua vida espiritual hoje? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida espiritual, que nota você daria? Outra pergunta: como está o teu relacionamento com o Espírito Santo? Eu não estou te perguntando isso para te conduzir ou te constranger. Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo hoje? O quão importante é para você ter esse relacionamento com o Espírito Santo? O quão importante é para você ter esse relacionamento com o Espírito Santo? O que você pode fazer para ter o teu relacionamento ideal com o Espírito Santo? O teu relacionamento ideal com Ele pode ser um tempo lendo a palavra, gastando mais tempo aprendendo com Ele. O teu relacionamento ideal com o Espírito Santo pode ser um tempo de adoração mais intenso. Pode ser acordar mais cedo e celebrar a presença de Deus na sua vida. Ou pode ser ficar um pouquinho até mais tarde. Você lembra, casado, quando você namorava e você ficava até mais tarde na casa da noiva? Pegava o último ônibus para ir para casa, ou já andava de bike, que era para chegar de madrugada mesmo. Talvez o teu relacionamento ideal com o Espírito Santo seja ficar até mais tarde com Ele, ou acordar mais cedo e estar com Ele, ou conversar com Ele durante todo o dia e perceber que Ele está com você. Qual é o teu relacionamento ideal? O que seria para você esse relacionamento ideal com o Espírito Santo?